Gênesis 41, versículos 50, 51 e 52. O tema da nossa mensagem é o Deus que nos faz esquecer e frutificar. O Deus que nos faz esquecer e frutificar. Gênesis capítulo de número 41, versículos 50 até o 52. Amém? Diz assim: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós a Deus agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia renovada sobre nossas vidas durante toda essa semana. Obrigado a Deus pelo Teu cuidado diário, pela Tua provisão e pela maneira como o Senhor faz com que, ó Deus, possamos ouvir a Tua voz. E uma dessas maneiras é quando, ó Deus, abrimos a Tua palavra, lemos a Tua palavra, estudamos a Tua palavra, meditamos na Tua palavra. Que a Tua igreja reunida, ó Deus, possa, nesse instante, pela Tua graça e misericórdia, ser visitada por este Santo Espírito maravilhoso, autor da Tua palavra, que Ele também possa, ó Deus, trazer à nossa mente, ao nosso coração, Deus, a compreensão acerca da mesma. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Deus que nos faz esquecer e frutificar. Não é segredo para ninguém que a Bíblia nos mostra momentos especiais na vida dos seus personagens. E alguns desses momentos têm muito a ver com a paternidade. Muitos homens de Deus tiveram suas vidas modificadas, transformadas como um sinal da presença e da aliança de Deus para com eles e deles para com Deus, a partir do momento em que se tornaram pais. Se a gente parar para pensar dentro da própria história de Gênesis, a gente pode ver, antes dessa figura da qual nós vamos falar, a história de Adão, que inicialmente tem 2 filhos, mas que no nascimento desses filhos e durante a sua convivência, nós percebemos que um tira a vida do outro. E aí fica um vazio duplo, porque Abel se foi e Caim é convidado a se afastar do convívio para com os demais, ou seja, vai para um lugar para viver de forma desértica, viver de forma isolada e construir a partir da sua própria vida ali o seu clã. E o Senhor se lembra de Adão. A Bíblia diz que o Senhor faz com que ele possa de novo conhecer a sua esposa e conhecer no sentido íntimo da palavra, e eles então tiveram mais um filho chamado Sete. E aquele filho ali vai trazer para Adão justamente uma forma de compreensão de que o plano de Deus ainda estava em vigor na sua vida, de que Eva, que recebe esse nome a partir da própria figura de Adão, conhecida como mãe dos viventes, ainda era capaz de ser mãe e assim por diante. Outra figura mais para frente, na própria genealogia, nós vamos ver a figura de Enoque, que segundo os registros de Gênesis, depois de ser pai, aproxima-se cada vez mais de Deus. E nesse aproximar-se de Deus, ele anda com Deus até o ponto que Deus o leva para a sua própria morada, sem que ele experimente a morte. Ou o que dizer do velho Abraão, que sob a direção do Senhor toma o caminho, toma um rumo, mas também crê numa promessa, a promessa de que seria o pai de muitas gerações, de muitas pessoas. Então nós vemos como a paternidade ela influenciou diretamente a vida desses homens, e não é diferente na história de José. Nós lemos aqui como José, antes do período de fome, ou seja, durante o período ali de bonança, durante o período de fartura que ele mesmo
por meio da revelação do sonho que Deus lhe dera, tinha predito que aconteceria, é abençoado por Deus ao ter os seus 2 filhos na terra egípcia. O José, que nós sabemos, sofre de tudo aquilo que um ser humano pode sofrer na vida, seja da rejeição da sua família, seja do desejo dos outros que ele morra, seja da traição, da mentira, da falsa acusação, do esquecimento, pois aqueles a quem ele ajuda na prisão se esquecem dele depois quando são libertos. Enfim, alguém que interfere ou sofre todos os tipos de intempéries, melhor dizendo, da vida, mas faz com que isso seja ressignificado à luz daquilo que era o propósito do Senhor. Pelo menos essa é a sua fala no final da vida, ou caminhando para o final da sua vida, quando seu pai já tinha falecido, seus irmãos ficam morrendo de medo dele planejar e arquitetar uma grande vingança contra eles. Ele diz: não, fiquem tranquilos, eu sei que o Senhor fez com que o mal que vocês desejaram para mim se tornassem em bem, para que todos nós pudéssemos estar aqui hoje, estarmos juntos e sermos conservados com vida. Mas a história dos filhos de José nos ensina sobre 2 coisas que a gente precisa ter na nossa vida. É interessante como o nome dos filhos dos personagens bíblicos, especialmente no Velho Testamento, ou seja, dentro do contexto judeu, tem muito mais a ver com os pais do que com os filhos. Até hoje, o nome dos filhos é algo com o qual a gente não pode fazer bullying, porque ninguém escolheu ter seu próprio nome. Ou alguém aqui foi registrado já ali por volta dos 12 anos de idade e perguntado qual é o nome que você... Eu já tenho um copo d'água aqui, Espírito, muito obrigado. Tá? Ou alguém foi aqui registrado já depois de 12 anos de idade e foi perguntado assim: qual é o nome que você quer ter? Não. Talvez do jeito que a nossa sociedade caminha, as pessoas vão deixar os filhos escolherem os próprios nomes daqui a um dia. Né? Porque já deixam escolher gênero, já deixam escolher uma série de coisas aí que não deveria ser dado opção de escolha. Mas dentro do judaísmo, dentro dessa cultura bíblica, o nome, consequentemente com seu significado, tem muito mais a ver com a história do pai ou com a história da mãe. Por exemplo, o nome do filho de Abraão é Isaac, e Isaac significa riso, aquele que ri, aquele que sorriu. E os irmãos bem sabem que os anjos vêm renovar a promessa para o casal, e que Sara, já tendo passado dos dias, né, vamos dizer assim, como mulher biologicamente falando, ela ri-se por detrás ali das cortinas de onde eles estavam conversando, e o Senhor diz: então você está duvidando, está rindo, pois daqui a um ano você estará dando à luz. Né? E aí quando aquele menino nasce, ele traz consigo a alegria, mas também a ironia dela ter um tanto quanto duvidado da promessa do Senhor, e por isso o nome dele é esse, riso, né? Alegria, aquele que traz felicidade. E José, sabendo disso, percebendo o significado disso, coloca 2 nomes muito significativos nos filhos que a sua esposa egípcia lhe dá. Nós sabemos que José, depois de ter revelado o significado do sonho de Faraó, ele recebe algumas coisas. Dentre as coisas que José, a gente se lembra geralmente só do cargo, né? José se tornou governador do Egito, ok, mas além de ser governador do Egito, José recebeu uma mulher egípcia para se casar. José recebeu também um anel e roupas egípcias para se vestir, para que ele pudesse ser um dos seus ali, dos quais eles estavam convivendo, dentre outras coisas, tá? E essa mulher, ela pertencia à família dos sacerdotes, inclusive aqui no versículo é dito o nome da sua mãe, uma sacerdotisa de um deus egípcio. Mas o fato é que essa mulher, ela fica grávida, ela dá luz ao primeiro filho. E ao primeiro filho, José pôs o nome de Manassés, que segundo o próprio versículo 51 significa: Deus me fez esquecer. Sabe, e eu queria começar aqui. Manassés, o Deus que nos faz esquecer. Sabe, o que aconteceu na vida de José para ele se alegrar por Deus tê-lo feito esquecer? Nós sabemos. Vida de pecado, vida de traição, e eu não estou falando da parte exclusiva de José, mas que envolveu toda a sua família, de escravidão, de injustiça, tempos na prisão.
ser jogado num buraco com o desejo dos seus irmãos de tê-lo tirado a vida, ser vendido como escravo aos ismaelitas. Irmãos, e aí está tudo em família. Porque se os irmãos de José o vendem como escravo, quem compra são os ismaelitas. Ou seja, os descendentes de Abraão. Ou seja, se a gente colocar numa árvore genealógica, quem compra José como escravo são seus primos, em segundo grau. Então está tudo em família ali, o clã, o pecado e a ação daquelas pessoas sobre a vida de José para fazê-lo sofrer. E José, de maneira muito resiliente, passa por tudo isso. E quando ele percebe que a mão do Senhor a abençoa de tal maneira que ele pode ter um filho, ele põe o nome desse filho de Manassés, aquele que me faz esquecer. Irmãos, quantos de nós hoje vive um passado, vive em função do passado, vive um presente doente por conta de coisas que nós já deveríamos ter esquecidos, por conta das coisas que o próprio Deus já se esqueceu, por conta de coisas que o Senhor já trouxe cura, perdão, graça, misericórdia e salvação sobre as nossas vidas. Quantos de nós ainda vive de alguma maneira com a nossa mente, com o nosso coração preso em assuntos que o Senhor já colocou ponto final? Que foram um tempo, que foram uma marca, que foram uma dor, que foram um sofrimento, que foram um sacrifício, que foram uma incredulidade, que foram um pecado, mas que de uma vez por todas, pelo Senhor, já foram perdoados. Quando o apóstolo Paulo escreve, descrevendo a obra da salvação aos Colossenses, ele diz que o Senhor pega o escrito da dívida que era contra as nossas vidas e faz o quê? Rasga. Ou seja, torna sem validade, torna sem utilidade. Ah, pastor, então o que quer dizer isso? Quer dizer que o documento que tinha escrito todas as obras que você cometeu contra o Senhor, contra as pessoas, contra quem quer que fosse, o Senhor anulou. O Senhor anulou. Eu sou de um tempo, irmão Marcelo, que a gente comprava fiado, confiado no nome, né? Então o comerciante tinha um caderno, aí lá ele reservava uma folha no nome do nosso pai, da nossa mãe, e a gente era o filho que era lá mandado para ir comprar as coisas. Aí bota aí no nome do meu pai, bota aí no nome da minha mãe. E aí no início do mês ou final do mês, dependendo da época que cada um recebia, a gente ia lá e pagava. E o que era feito? Era riscado ali, era cancelado ali, ou era rasgada aquela própria folha. Aquela dívida não mais servia para nada, aquela dívida foi cancelada, aquela dívida não existe mais. Jesus é aquele que vem em nosso favor e diz assim: sabe a dívida de irmão, sabe a dívida da irmã? Coloque no meu nome, porque eu mesmo a rasgarei, eu mesmo a pagarei, eu mesmo quitarei toda essa dívida. Sabe, e Moisés, e José, quando ele coloca o nome do seu filho de Manassés, não é porque ele estava pensando e precisando, não. É porque ele demonstra que de fato já havia sido pelo Senhor ajudado a se esquecer. Porque nós não vemos José planejando vingança contra os seus irmãos, nós não vemos José planejando vingança contra Potifar ou contra a mulher de Potifar, que justamente por meio de uma acusação o lançou na prisão. Nós não vemos José planejando se vingar daquele companheiro da prisão que se esqueceu dele. É assim que vivem as pessoas que já se esqueceram das dores do passado. Vivem o presente com alegria, vivem o presente com a certeza de que são abençoadas por Deus e não se importam com as coisas que já ocorreram. Quem quiser continuar me odiando, quem quiser continuar planejando o mal contra mim, quem quiser continuar armando para que eu venha sofrer,
prossiga com seus planos. Eu, todavia, continuarei vivendo debaixo do cuidado, da proteção e da boa mão do Senhor. É assim que José vive, é assim que José nos ensina a viver. Manassés, o Deus que nos faz esquecer das dores do passado. Todos nós precisamos parar em um Manassés na nossa vida. Todos nós precisamos viver essa verdade diariamente. Nos esquecermos das dores do passado. Até porque, irmãos, se não vier um Manassés na nossa vida, o Efraim não vai chegar. Porque José não teve só Manassés. Ele vivenciou essa experiência de perdão. Ele vivenciou essa experiência de seguir em frente, apesar de tudo que fizeram para que ele não seguisse em frente. E quando ele fez isso, Deus o abençoou com o segundo filho. Olha o nome do segundo filho. Ao segundo, versículo 52, chamou de Efraim, porque ele disse: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E Efraim significa exatamente isso, um Deus que faz frutificar. Irmãos, quem não se esquece do passado, não vive um presente frutífero, porque está sempre preso lá atrás. Quem não se esquece das coisas que sofreu, que passou, das injustiças e de tudo mais, não consegue avançar. Como eu disse, só precisamos, ou melhor, só teremos um Efraim nas nossas vidas, a frutificação de Deus, quando de fato a gente experimentar a vida de Manassés, de perdão com o passado, de reconciliação com as coisas que já não mudam mais. O que aconteceu, aconteceu, o Senhor colocou a mão em cima, Deus abençoou, Deus me fez continuar vivo, é porque Ele continua tendo um propósito. E propósito não tem a ver com o que passou, mas propósito tem a ver com o que virá. Com o que Deus tem para mim, com as coisas que o Senhor está fazendo, para que eu possa viver o presente e o futuro debaixo da sua vontade. José não apenas sobreviveu às adversidades, mas ele, a partir do Efraim, ele começa a dizer: eu frutifiquei no meio das adversidades. Olha que coisa maravilhosa, ele frutificou. Sabe, a gente não ouve mais falar de Potifar, que era um dos principais ali abaixo de Faraó, que servia ao próprio Faraó. A gente não ouve falar da sua esposa, a gente não ouve falar das pessoas que serviam ali no Egito, ou da própria família de José, como alguém que vai ser destacado, não. Mas todos aqueles que tentaram algo contra José, se tornaram seus servos, seus irmãos, ou abaixo dele. Porque José foi abençoado por Deus para crescer mesmo em ambientes hostis. Então deixa eu te dizer uma coisa, isso vale para a igreja, vale para a vida do seu trabalho, para qualquer área da sua vida. Não espere as pessoas gostarem de você, as pessoas torcerem por você, as pessoas desejarem o seu bem, as pessoas alavancarem a sua vida para que você possa fazer as coisas. Não. Aprenda a fazer as coisas a despeito daquilo que as pessoas pensam, torcem e sentem em relação a você. Porque eu vou te dizer uma coisa, na hora que você começar a frutificar, você não terá tantos torcedores assim. Porque as pessoas até querem a gente bem, mas nunca melhor do que elas. Guarde isso no seu coração. As pessoas querem a gente bem, mas nunca melhor do que elas. As pessoas torcem para você comprar um carro novo, mas se o seu carro novo for melhor do que o delas, elas vão dizer que você está mexendo com alguma coisa errada. As pessoas torcem para você passar no concurso, mas se para você passar no concurso você vai tirar a vaga dela, não espere, peça pela torcida delas. As pessoas torcem por você se converter e servir na igreja, mas se de repente você começa a aparecer no altar, a servir e a ser citado e a fazer coisas que elas não estão fazendo e deveriam fazer, as pessoas também vão sentir ciúmes disso. Então tenha muito cuidado, muito cuidado. E precisamos aqui de um Efraim nas nossas vidas, ou seja, compreender que mesmo diante de ambientes hostis, Deus nos chamou para frutificar. Amém? Amém. Irmãos, José estava no Egito. José era um hebreu que estava no Egito.
Vocês acham que daquela nação inteirinha ali, o povo estava torcendo por ele? Um estrangeiro, ocupando o segundo lugar de toda a nação. O próprio faraó disse para ele: olha, eu só vou ter autoridade maior do que você quando eu estiver assentado no trono, ou seja, quando eu emitir um decreto real. Mas de outra forma será o seu. Vocês acham que os sábios que não revelaram o sonho de faraó, os sábios egípcios que não revelaram, estavam torcendo por José? Os administradores, como Potifar, os eunucos ou qualquer outra pessoa que servia ali na corte egípcia, estavam torcendo para que José se desse bem naquela administração, para que fosse construídos celeiros e para que desse... Não estava, irmãos. Então não espere ventos favoráveis para que você possa vir a crescer, não. Fortifique as suas raízes no Senhor, fortaleça as suas raízes em Deus e cresça apesar das dificuldades, dos ventos, das tempestades e de tudo mais. Por quê? Porque quem dá o crescimento é o Senhor. O apóstolo Paulo, no outro contexto, quando se refere ao Evangelho, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? Vem do Senhor. O salmista diz que nós precisamos ser como árvores plantadas junto aos ribeiros de água, cujas folhas não murcham, cujos galhos estão sempre floridos e folhados, com folhagem verde, os troncos são espessos, largos e as suas raízes são fortalecidas. E sabe o que acontece com essa árvore? Ela sempre dá o seu fruto na estação correta. Então pare de murmurar, pare de reclamar, pare de esperar que as coisas aconteçam para que você... Não, você precisa literalmente, dependendo do Senhor, orar e trabalhar para que elas possam acontecer na sua vida, mesmo quando todas as condições parecem desfavoráveis. Desfavoráveis. José, ele saiu da condição de ser o favorito dentro da sua família, pelo menos por seu pai. Seu pai o tinha como favorito, era o filho daquela mulher que ele amava. Tanto que a famosa túnica é um presente que simboliza isso. E ele saiu daquela condição de ser o favorito para ir para uma nação, onde ele chega lá como um escravo comum qualquer. Depois para uma prisão, onde ele é mais um. Mas seja como escravo, seja como preso, ele sempre teve o favor de Deus, porque na casa de Potifar ele administrava tudo, e o dono da casa tinha plena confiança no seu trabalho. Na prisão ele se tornou um ajudante do carcereiro, um administrador dentro da própria prisão, e na corte do rei de Faraó, da mesma maneira. Então ele saiu daquela condição de favorito, mas ele não ficou com medo, não temeu a todas as circunstâncias, porque o Senhor era com ele. O propósito de Deus, irmãos, é nos abençoar, mesmo quando nós passamos por sofrimento e dores. O propósito de Deus é nos abençoar, mesmo quando nós passamos por sofrimentos ou dores. Deus nos ensina, Deus fortalece, Deus usa as circunstâncias para nos abençoar através das nossas experiências. Nós seríamos outras pessoas se tudo na nossa vida tivesse dado certo. Mas graças a Deus, que muitas coisas não deram certo. E talvez foi por meio dessas coisas que não deram certo que Deus nos deu as suas principais lições. Que Deus forjou o nosso coração. Que Deus disse: eu não sou um Papai Noel. Eu sou um Deus que vai te ensinar e te mostrar o certo, o errado e como você pode lidar com todas essas coisas. Então a vida de José e a vinda dos seus filhos nos ensinam duas lições fundamentais. Primeiro, precisamos esquecer o passado. E segundo, precisamos frutificar em meio à adversidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Em seguida nos dividirmos nas salas da Escola Bíblica Dominical. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado a Deus por ser esse Deus que nos abençoa, que nos ensina e que usa a Tua palavra para falar aos nossos corações. Muito obrigado a Deus porque em meio a eventos que são naturais da própria vida humana,
casamento do homem e da mulher que geram filhos, ó Deus, o Senhor pode usar isso para falar àquelas pessoas, mas também para falar às nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a viver uma vida presente, sem qualquer tipo, ó Deus, de mágoa, resquício do passado. Nos ajude, ó Deus, a entender que somos chamados para multiplicar e frutificar segundo a Tua boa mão, em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Ajuda-nos, ó Deus, no decorrer desta manhã, quando agora entraremos no período de classes dominicais da escola bíblica. Seja com cada professor, com cada aluno, cada lição compartilhada, que possamos continuar a receber e a aprender do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos assentar, vamos orar e em seguida nos dividimos.